Olá, estudantes e profissionais de economia. Bem-vindos ao programa EAD para economistas. Meu nome é Renata Reis e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma. Por aqui, vocês terão acesso a cursos ministrados por professores renomados em suas áreas de atuação. Normalmente, cada curso é composto por 4 aulas, sendo as 3 primeiras gravadas e a 4ª aula ao vivo via Zoom, com transmissão tanto pelo YouTube como pela plataforma Even3, a mesma onde vocês fizeram as inscrições. As aulas ao vivo oferecem oportunidade de interação entre professores e alunos. Há um espaço para que vocês possam tirar dúvidas e aprofundar o aprendizado. Fiquem tranquilos, caso não seja possível participar da aula ao vivo, vocês terão a possibilidade de acessar o material posteriormente, já que todo o conteúdo fica armazenado tanto na plataforma Even3 como no nosso YouTube. Nossos cursos oferecem certificado de participação, mas para isso vocês precisam assistir a todas as aulas disponibilizadas. Alguns cursos têm uma aula, outros 2 ou 3 aulas, mas o mais usual é termos 4 aulas por curso. Então lembre-se, para garantir seu certificado é necessário assistir a todas as aulas, incluindo a aula ao vivo. Tem interesse em outros cursos oferecidos no nosso programa? Acesse www.cofecom.org.br/EAD. Além disso, você pode conferir o e-book Aplicações da Ciência Econômica, que traz um resumo de todos os cursos em formato de matéria e também de podcast. Não perca essa oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos e de se destacar no mercado de trabalho para os economistas. Olá, aqui está com vocês o economista Wellington Santos para a nossa segunda aula do curso A Importância da Inteligência Artificial para os Economistas. Na aula passada falamos sobre o que é inteligência artificial, os seus impactos no cotidiano de nossas atividades e nesta aula iremos abordar pontos positivos e negativos da inteligência artificial. Bom, como lidar com a disrupção do comércio exterior? Mas o que significa disrupção, professor? Significa a interrupção do curso normal de um processo. Várias áreas passam por essas mudanças. Uma delas é o do comércio exterior. Para lidar com a disrupção do comércio exterior, vamos explorar alguns itens mencionados com base em inovações tecnológicas e na inteligência artificial. O primeiro item que está aqui nesse PowerPoint são os produtos e plataformas integradas à inteligência artificial. Bom, a automatização de processos com o uso da inteligência artificial nas plataformas de comércio exterior podem automatizar tarefas como previsões de demanda, gestão de inventário e cálculos de tarifas, melhorando assim a eficiência operacional. Outra coisa que melhora nessa questão das plataformas integradas é que a IA em cadeia de suprimento pode promover a integração entre plataformas logísticas e permite prever possíveis distúrbios ou alterações e melhorar o rastreamento de mercadorias, assim também como otimizar as rotas de transporte. Um outro detalhe é a própria personalização. As plataformas de inteligência artificial podem oferecer soluções customizadas para empresas com base em análises preditivas dos mercados globais. O segundo item, enfrentar o dilema das mudanças. Bom, nós temos que fazer adaptações rápidas. Então, a transição para as novas tecnologias e métodos de trabalho, como a digitalização no comércio exterior, pode ser um desafio. Aquelas empresas que adotam a inteligência artificial podem lidar com mudanças mais rapidamente, ajustando seus modelos de negócio em tempo real. Quanto à resistência interna, é necessário enfrentar a resistência organizacional por meio de treinamentos, com a atualização das habilidades dos colaboradores, preparando-os para trabalhar com estas inteligências e outras tecnologias disruptivas.
Item 3, novos sistemas de inteligência artificial. Aqui a questão é a conectividade e a colaboração. Então, quando nós falamos do uso das inteligências artificiais, ela cria novos ecossistemas, onde empresas, fornecedores e clientes estão interconectados. Isso facilita o comércio global por meio de redes inteligentes. Integração global. Empresas podem colaborar em tempo real com parceiros comerciais de diferentes regiões, aproveitando, é claro, das ferramentas disponíveis pela inteligência artificial para gerenciar diferenças culturais e até mesmo regulatórias, bem como otimizar suas transações comerciais. 4. Competição baseada no modelo plataforma. Bom, modelo plataforma é como nós distribuímos, uma central de operações. Então, os modelos plataformas, eles permitem que diversas empresas se conectem em um único ambiente digital. Aqueles que dominam plataformas baseadas na inteligência artificial, como Amazon ou Alibaba, elas ganham uma vantagem competitiva ao oferecer serviços mais eficientes, inovadores e adaptáveis. E é claro que quando a gente faz isso, nós temos uma economia de rede. Então, a inteligência artificial ela melhora as plataformas ao analisar dados em larga escala, aprimora a nossa experiência, dos usuários e fortalece a economia da rede, ou seja, onde o valor de um serviço aumenta conforme os participantes aderem a esta nova tecnologia. Quinto, a importância do mapeamento dos ecossistemas empresariais. Bom, aqui eu posso estabelecer uma visão sistêmica, então o mapeamento dos ecossistemas empresariais permite que novas oportunidades de colaboração, inovação, além de antecipar ameaças. Então, empresas que monitoram de perto os seus parceiros, clientes e até mesmo os concorrentes, tendem a aproveitar melhor as tendências emergentes com mais rapidez. Outra coisa é que ela pode auxiliar também na eficiência operacional, porque a inteligência artificial ela facilita o mapeamento dinâmico desses ecossistemas, revelando fluxos de valor e áreas onde a eficiência pode ser aumentada ou mesmo criar novas alianças com base nisso. 6. Alavancas da inovação do modelo de negócio. Bom, nós temos aí a questão da tecnologia, das formas organizacionais, da gestão de desempenho e de ecossistemas eficientes. Aí, nesse caso, a tecnologia é a principal alavanca de inovação para o comércio exterior, através das inteligências artificiais. Então, isso possibilita novos modelos de negócio baseados em dados, automação e personalização. Quanto às formas organizacionais, posso dizer que as empresas precisam se reorganizar em estruturas mais ágeis e menos hierárquicas para aproveitar totalmente as tecnologias emergentes. Claro que as equipes precisam ser multidisciplinares e a colaboração intersetorial se tornam essenciais. Na questão da gestão de desempenho, a implementação das inteligências artificiais exige novas métricas de desempenho, focando em eficiência, adaptabilidade e colaboração em ecossistema. As empresas devem medir não apenas a sua performance interna, mas também a sua capacidade de integrar-se eficientemente em redes globais. Então, a disrupção causada pela inteligência artificial no comércio exterior, ela exige uma nova abordagem estratégica, que seja focada na inovação constante, colaboração em ecossistema e adaptação tecnológica contínua. E quando falamos de eficiência, aqui temos um quadro de um robô, uma mocinha formatando, diagramando ou estabelecendo prompt, comandos para o robô. E quando falamos de eficiência e produtividade proporcionada pelas inteligências artificiais na indústria, ela tem gerado realmente impactos transformadores, tanto em termos de processo quanto de resultados positivos, como automatização de processos,
Então a inteligência artificial ela tem revolucionado a automatização de tarefas repetitivas e complexas, tornando as operações industriais mais eficientes. Depois, produção automatizada, porque nós temos robôs inteligentes que combinam a inteligência artificial e conseguem operar em ambientes de manufatura com mais precisão. Assim, ela reduz os erros e aumenta a qualidade dos produtos. Isso provoca um aceleramento do ciclo produtivo. Ele acelera o ciclo produtivo ao mesmo tempo que diminui a necessidade da intervenção humana. Como a gente faz isso, a gente consegue ter uma manutenção, que eu digo manutenção preditiva, ou seja, nós podemos ter sensores equipados com inteligência artificial, monitorando constantemente o estado das máquinas, prevendo falhas e até mesmo agendando manutenções antes que ocorram as quebras, evitando assim paradas inesperadas na linha de produção. Com a implantação das IAs, está acontecendo a otimização das cadeias de suprimento. Então a IA também desempenha um papel fundamental na gestão de cadeias de suprimento, melhorando a eficiência em várias etapas, na previsão de demanda, porque os algoritmos da inteligência artificial conseguem analisar grandes volumes de dados históricos de mercado para prever a demanda de produtos com alta precisão, permitindo assim um planejamento de produção mais ajustado. Logística inteligente, porque a inteligência artificial otimiza rotas de entrega e gerenciamento de inventário, então isso resulta em menos desperdício e um uso mais eficiente dos recursos de transporte e armazenagem. Qualidade e controle em tempo real, porque a inteligência artificial ela permite o monitoramento em tempo real da qualidade dos produtos em linha de produção, como inspeção visual por inteligência artificial, que é um sistema de visão computacional que consegue identificar defeitos em produtos em uma fração do tempo em que um humano levaria, né? Melhorando assim a consistência da qualidade do produto. Ajustes automáticos, porque com base em dados em tempo real, os sistemas de inteligência artificial elas podem ajustar parâmetros da produção automaticamente para manter padrões de qualidade, aumento de produtividade sem comprometer a qualidade. Outro dado interessante, a inovação em produtos e processos, porque ela facilita não só a inovação, tanto nos produtos quanto também nos processos industriais. Já no design auxiliado pela inteligência artificial, ela pode gerar novos designs de produtos, otimizar materiais e processos de produção para atingir novos níveis de eficiência. Isso é particularmente útil em indústrias como a automotiva e na área aeroespacial, onde a otimização de peso e materiais é crucial. Ela também pode auxiliar na prototipagem rápida. Então, existem algumas ferramentas de inteligência artificial que permitem simulações diferentes em cenários de produção, assim reduzindo o tempo necessário para a prototipagem e desenvolvimento de novos produtos. Então, protótipos, né? Criar novos protótipos de produtos a serem ofertados no mercado. Podemos também personalizar, a personalização em massa. Então, a IA ela habilita a chamada customização em massa, então permitindo que as indústrias ofereçam produtos altamente personalizados em larga escala. Ajustes automáticos na linha de produção. Então, utilizando dados de clientes e padrões de consumo, a inteligência artificial ela permite que as indústrias ajustem rapidamente seus processos de fabricação para atender demandas individuais sem perder a eficiência das linhas de produção em larga escala. Redução de custos operacionais. A inteligência artificial ela reduz custos em várias áreas da indústria. Por exemplo, a eficiência energética, que a inteligência artificial ela pode monitorar o consumo de energia das máquinas e ajustar a operação para minimizar o uso desnecessário, resultando em economia significativa de energia elétrica. Menos desperdício de materiais. Bom, com a inteligência artificial, a produção ela pode ser ajustada para maximizar o uso da matéria-prima,
reduzindo assim o desperdício e melhorando o rendimento. Na questão de segurança e redução de riscos, em ambientes industriais, a segurança é prioridade. Então, a inteligência artificial ela contribui para a segurança de várias maneiras. Monitoramento de segurança, então são câmeras com sensores, alimentados pela inteligência artificial, que podem detectar condições perigosas em tempo real. E assim ela pode tomar ações preventivas para evitar acidentes. Com isso, a redução de acidentes no trabalho. Claro, a automação das tarefas perigosas, a inteligência artificial reduz a exposição humana a riscos, o que acaba promovendo ambientes de trabalho mais seguros e melhorando a produtividade dos trabalhadores. Quando a gente fala de análise de dados e tomada de decisões baseada nesta inteligência, as indústrias elas geram enormes volumes de dados e a inteligência artificial ela permite uma análise mais eficiente desses dados. São análises preditivas e prescritivas, Então a inteligência artificial não só analisa tendências passadas, como também prevê cenários e oferece recomendações para a tomada de decisões, ajudando as empresas a serem mais proativas e menos reativas, principalmente na inteligência artificial generativa, o GenAI, que é um subproduto da inteligência artificial. Otimização da cadeia produtiva. O uso da inteligência artificial na análise de dados operacionais, ela permite identificar gargalos e ineficiências, resultando em melhorias contínuas no desempenho e produtividade industrial. Quando falamos de flexibilidade e adaptabilidade nesse ambiente industrial, ela permite que se adaptem rapidamente a novas circunstâncias. Então, adaptação em tempo real. Então, os sistemas de IA elas podem reconfigurar automaticamente a linha de produção e ajustar a alocação de recursos conforme as mudanças de demanda de mercado ou até mesmo por causa de problemas operacionais. Resiliência em situações de crise. Durante as crises, como aconteceu com a pandemia da Covid-19, as indústrias utilizaram a inteligência artificial, conseguiram reagir mais rapidamente, ajustando as mudanças de demanda nas condições de trabalho. Então, a aplicação da inteligência artificial na indústria, ela resulta em ganhos de produtividade e eficiência sem precedentes, permitindo operações mais ágeis, seguras e inovadoras. Então, à medida que a inteligência artificial se torna mais acessível, espera-se que o seu impacto continue a expandir, criando novas oportunidades para empresas que investem nesta transformação digital e na automação inteligente. Bom, vocês podem perceber que ela realmente impulsionou o mercado industrial, Mas vamos falar um pouquinho também sobre a cadeia logística, A informação que a inteligência artificial pode gerar 2 trilhões de dólares anuais na cadeia logística, ela ressalta para nós o enorme impacto que essa tecnologia está trazendo para esse setor. Isto ocorre principalmente pela eficiência operacional e redução de custos, Então, a inteligência artificial ela pode otimizar rotas de transporte, prever falhas mecânicas e até mesmo gerenciar estoques de formas mais eficientes, levando uma redução significativa de custos operacionais. Quando falamos de manutenção preditiva e gestão de frotas, a inteligência artificial elas diminuem o tempo de inatividade dos veículos, melhorando assim o uso de combustíveis e evitam falhas mecânicas caras. Na automatização e produtividade, nós podemos considerar que a automatização dos processos como separação de pedidos, monitoramento em tempo real e controle de inventário, ela aumenta a produtividade, permitindo que as empresas movimentem mais mercadorias com maior precisão e velocidade. Ela também pode ajudar nos armazéns inteligentes, com robôs guiados por inteligência artificial, podem realizar tarefas repetitivas 24 horas por dia,
melhorando a eficiência e minimizando erros. Nós já estamos vendo isso, várias empresas utilizando robôs, né, nos seus armazéns para distribuição e locação de mercadorias dentro do seu pátio, né? Ela também pode ajudar na tomada de decisões baseadas em dados, né? Então a IA ela permite uma análise enorme de dados, melhorando a previsão de demanda e também a tomada de decisões estratégicas, como níveis ideais de estoque, previsão de variações de mercado e ajustes rápidos para atender mudanças de demanda. Essa previsão de demanda e ajuste de estoque com a IA garante que as empresas não fiquem sobrecarregadas ou subabastecidas, equilibrando assim a oferta e a demanda de forma mais eficaz. Isso é um fator essencial para a economia, né? Sustentabilidade e redução de impactos ambientais, que é tanto discutido atualmente. Então, a otimização de rotas com a inteligência artificial reduz principalmente o consumo de combustível e as emissões de carbono, ajudando assim as empresas a se tornarem mais sustentáveis e atenderem a regulamentações ambientais. Um outro fato interessante é a integração global das cadeias de suprimentos conectadas. Então, a inteligência artificial conecta todas as partes da cadeia logística, né? Permitindo respostas rápidas a interrupções e a colaboração global em tempo real. Isso é fundamental em tempos de crise, como durante a pandemia, quando as cadeias de suprimentos foram severamente impactadas. Quando falamos de competitividade, as empresas que adotam a inteligência artificial em suas operações logísticas ganham vantagem competitiva, pois conseguem entregar produtos de forma mais rápida, barata e eficiente, mantendo a qualidade do serviço e criando maior satisfação dos clientes. Portanto, essa estimativa aqui de 2 trilhões em valor econômico atual reforça que a IA não apenas está transformando a logística em termos de eficiência, como também está criando novas oportunidades de negócio, melhorando o serviço ao cliente e impulsionando a inovação no setor. Este valor representa, claro, esse enorme potencial de aumento de produtividade e redução de custos em toda a cadeia de suprimentos. Aqui estou divulgando uma pesquisa da McKinsey, que foi feita este ano, em 2024, que diz que a inteligência artificial impactou na diminuição de 15% dos custos logísticos, diminuição de 35% no nível de estoque e melhoria de 65% nos níveis de serviços. Portanto, uma melhoria considerável em toda a cadeia logística das empresas que foram entrevistadas. Esse estudo aponta 3 fatores essenciais ao meu ponto de vista. A melhoria operacional relevante, né, porque realmente melhorou todo o processo produtivo, todo o processo da cadeia logística. Promessa do crescimento tecnológico, quer dizer, não vai parar por aí, o crescimento tecnológico vai aumentar cada vez mais. E o crescimento sustentável da tecnologia de inteligência artificial e da GenAI, que é a inteligência artificial generativa, aquela que pode tomar também decisões mais preditivas. Vimos aqui pontos positivos na cadeia logística, na indústria e no comércio, mas não podemos deixar de comentar de pontos positivos na agricultura de precisão, como a utilização de drones, câmeras com sensor inteligente e outros instrumentos utilizados em sistemas autônomos, com interconectividade, eletrônica e nuvem. Existem pontos positivos na cultura e saúde que foram abordados na aula 1. Mas aqui alguns pontos positivos em portos e armazém. Diminuição considerável de custo, melhoria no controle de tráfego e operações de pátio, aumento do controle do armazém, melhorias nas operações de embarque, gestão otimizada de equipamentos, porque eu acho que o grande volume de equipamentos que são utilizados no pátio de um porto é considerável. Então, essa gestão otimizada de equipamento permite não só a diminuição de custo, mas a melhoria logística, melhoria na alocação de pessoas e insumos.
Melhoria no transporte de carga, maior controle de balanças, rastreamento mais preciso de cargas e veículos, dentre outros. Bom, vamos pensar alguns pontos negativos. Primeira coisa, as implicações sociais e econômicas da inteligência artificial quântica e da neuro-IA, que é a neurointeligência artificial, chamado de neuro-IA. O potencial da neuro-IA para melhorar a qualidade de vida, ela tem um potencial para transformar a vida de milhões de pessoas, especialmente aquelas com deficiências locomotoras, né? Então, algumas das aplicações mais promissoras incluem a restauração de funções motoras e sensoriais. Pessoas com lesões cerebrais ou medula espinhal podem recuperar parte da sua funcionalidade através de interfaces cérebro-computador. Tratamento de doenças neurológicas, a neuro-IA ela pode auxiliar no diagnóstico e tratamento de doenças como Parkinson, Alzheimer e epilepsia. Melhoria da aprendizagem e memória, então a neuro-IA ela pode ser utilizada para desenvolver ferramentas e técnicas para melhorar a aprendizagem e a memória. A IA quântica e a neuro-IA têm um potencial de gerar profundas transformações sociais e econômicas na questão de novos empregos, porque o desenvolvimento dessa tecnologia irá gerar novos empregos em áreas como a ciência de dados, engenharia e ética. Disrupção de mercados, porque a inteligência artificial quântica e a neuro-IA ela podem disruptar diversos mercados, como o financeiro, o farmacêutico e o de tecnologia. Desigualdade. É importante garantir que os benefícios destas tecnologias sejam distribuídas de forma justa e equitativa, evitando o aumento das desigualdades sociais. Na questão de segurança nacional, o desenvolvimento de tecnologias quânticas pode ter implicações significativas para a segurança nacional, exigindo investimentos em pesquisa e desenvolvimento em cibersegurança. Em resumo, a inteligência artificial quântica e a neuro-IA, ela representa um avanço significativo na fronteira da ciência e da tecnologia. No entanto, é fundamental que o desenvolvimento dessas tecnologias sejam guiados por princípios éticos e que os benefícios sejam distribuídos de forma justa e equitativa. Mas, para quem não sabe o que é uma inteligência artificial quântica, são os computadores quânticos que estão sendo criados, né? Elas estão ainda em protótipos, mas elas vão entrar no mercado em breve. E ela tem um poder de armazenamento e de desenvolvimento de soluções muito maiores do que os computadores atuais, inclusive das próprias inteligências artificiais atuais. Então, o desenvolvimento da neuro-IA apresenta alguns desafios técnicos e éticos no momento. Entre os desafios técnicos, a aquisição de dados, né? A coleta de dados cerebrais de alta qualidade é um processo complexo e caro atualmente, né? O processamento de dados. Então, a análise de grande volume de dados cerebrais requer computadores poderosos e algoritmos sofisticados. E a interface cérebro-computador, o desenvolvimento das interfaces seguras e confiáveis para a comunicação entre o cérebro e o computador é um desafio técnico significativo ainda no nosso cotidiano. Quanto aos desafios éticos, a questão da privacidade. Então, a coleta e o armazenamento de dados cerebrais levantam questões importantes sobre a privacidade das pessoas. A questão do consentimento informado é fundamental para garantir que os participantes em pesquisas envolvendo neuro-IA forneçam consentimento informado e compreendam os riscos envolvidos. Existe também a questão da argumentação cognitiva, que é a possibilidade de aumentar as capacidades cognitivas humanas através da neuro-IA, que levanta questões sobre a igualdade e a justiça social. Um outro ponto que eu vejo é a questão da autonomia. A crescente interação entre o cérebro e o cérebro humano e as máquinas pode afetar nossa autonomia e a própria identidade.
A ideia da inteligência artificial tóxica, né, que pudesse, aqui ó, os cientistas criaram uma IA tóxica capaz de parasitar outra inteligência artificial. Então, essa ideia de criar uma inteligência artificial tóxica que pudesse parasitar outra inteligência artificial levanta questões éticas e de segurança extremamente preocupantes no meu ponto de vista, né? Mais do que no cenário teórico, porque alguns cenários e mecanismos pelos quais isso poderia ocorrer. Então vamos pensar que o desenvolvimento de tais sistemas busca entender algumas vezes as vulnerabilidades potenciais que poderiam ser exploradas, com foco na prevenção e defesa contra esses riscos. Então nós teríamos que criar, né, barreiras de proteção contra ataques adversários. Então os cientistas podem explorar vulnerabilidades em sistemas de inteligência artificial por meio de ataques adversários. Esses ataques envolvem perturbações nos dados de entrada, né, porque ela precisa processar de forma que, com pequenos ajustes, a inteligência artificial alvo começa a tomar decisões erradas ou de agir de forma inesperada. A IA tóxica ela poderia ser projetada para introduzir perturbações cuidadosamente planejadas nos dados ou nos modelos de outras inteligências artificiais, fazendo funcionar de forma subótima ou manipulando suas saídas, né? Quer dizer, manipulando os dados, os resultados, etc. Poderia ser feito através de injeção de um código malicioso, né? Outra forma de parasitar uma inteligência artificial seria um método de data poisoning. Isso ocorre quando os dados maliciosos são introduzidos no treinamento ou no processo de atualização de uma inteligência artificial. A iTox ela pode inserir dados que parecem legítimos, mas que poderiam ser projetados para confundir o sistema-alvo e corromper decisões ou até mesmo manipulá-los para atingir interesses de quem criou esse parasita, né? Se uma IA-alvo é dependente de Big Data para treinar-se continuamente, a IA tóxica pode alimentar o sistema com informações manipuladas para corromper esse processo de aprendizado. Outra forma seria os ataques das redes neurais através de backdoors. Os cientistas poderiam criar uma IA tóxica que explora backdoors, que são as portas dos fundos, né? Dentre os modelos de aprendizado de máquina, os backdoors são inseridos deliberadamente durante o processo de criação ou treinamento de uma inteligência artificial, que pode ser ativados através de gatilhos específicos. Uma inteligência artificial maliciosa pode se disfarçar de um software benéfico, explorar essas vulnerabilidades, corrompendo ou até mesmo controlando a inteligência artificial-alvo quando condições específicas são atendidas. Quer dizer, ela fica paradinha, quietinha e de repente ela começa a funcionar, né? No momento certo. Então, ela é programada, né? Então, essa inteligência artificial ela pode acionar esses gatilhos para manipular outras inteligências artificiais, parasitando-a de dentro e executando comandos disfarçados, sabotando seus resultados. A inteligência tóxica com algoritmos de competição em um ambiente onde várias inteligências artificiais competem entre si, como em cenários de mercado e guerra cibernética, uma IA tóxica pode aprender a competir diretamente com outra IA, sabotando sua eficiência, prevendo e até bloqueando seus movimentos. Por exemplo, a gente podia usar algoritmos de reinforcement learning ou aprendizado por reforço para manipular os comportamentos de outra IA, levando-a a tomar decisões subóticas em ambientes competitivos, drenando seus recursos ou até mesmo reduzindo sua eficácia. Outra forma é a manipulação de redes de comunicação e colaboração. Então, muitas IAs trabalham em redes de colaboração, trocando informações e coordenando ações. Então, nesses sistemas de transporte autônomo ou em equipes de robôs, a IA tóxica poderia interferir nessas redes, modificando ou interrompendo a troca de informações, criando um caos e bloqueando a comunicação eficiente entre outras IAs. Por exemplo, se eu estou usando aqui veículos autônomos, eu poderia parar o veículo no meio de uma avenida e provocar um acidente, por exemplo, né? Então, esses comandos errados ou dados falsos do sistema podem provocar danos irreversíveis a quem as estiver utilizando.
Desgaste de recurso e denial of service, que ela poderia ser projetada para executar ataques, né? Denial of service, DOS, ou DDoS, né? Que é Distributed Denial of Service, que ela poderia sobrecarregar a inteligência-alvo, consumindo recursos computacionais de memória e largura de banda, promovendo assim um colapso ou queda de desempenho da IA. Esse ataque pode ser realizado por meio de um fluxo constante de solicitações e processos de inteligência artificial-alvo, esgotando seus recursos. Outra forma, a IA tóxica ela pode ser autoevolutiva, ou seja, ela pode ser projetada para aprender a evoluir com o tempo, identificando as fraquezas da outra IA e explorar essas fraquezas, utilizando algoritmos genéticos ou aprendizado por reforço para manipular em tempo real e subverter seus sistemas. E existe a possibilidade também da IA tóxica se comportar como um parasita biológico, né? Então, ela se adapta constantemente para garantir a sobrevivência e o sucesso ao longo do tempo, né? Então, a IA tóxica, como ferramenta de manipulação social, também pode estar envolvida com as interações humanas, como assistentes virtuais, sistemas de recomendação, chatbots, e manipular saídas para influenciar decisões humanas. Isso, então, ela influencia algoritmos de recomendação, enviesamento de sugestões, manipulação de resultados para favorecer determinados interesses de grupos específicos humanos. Ela pode atuar também em fake news, criar desinformações, alterar comportamento-alvo e, por consequente, influenciando negativamente o comportamento humano. Parasitar uma inteligência artificial via exploração da vulnerabilidade de software, por exemplo, ela pode explorar bugs ou falhas de segurança diretamente nos padrões de comportamento daquela IA, pode injetar uma IA maliciosa nas falhas do código e sequestrar processos de outra inteligência artificial, pode implementar funcionalidades ocultas, controlando suas operações remotamente. E nas considerações éticas e de segurança, cabe ressaltar que elas podem provocar graves problemas éticos de segurança e prejudicar e causar danos substanciais em setores críticos como saúde, infraestrutura, finanças e segurança nacional. Portanto, a pesquisa e desenvolvimento de contramedidas quanto a uma IA explicável e de modelo de defesa robusta são essenciais para mitigar esses riscos. Os cientistas que desenvolvem a IA, elas precisam garantir políticas de segurança cibernética e boas práticas de desenvolvimento sejam seguidas rigorosamente para evitar a criação e o uso da inteligência artificial com intenções maliciosas, promovendo assim a preservação do bem-estar social e econômico. Aqui é um ponto gravíssimo, né? Criar um comandante militar baseado em inteligência artificial levanta sérios riscos éticos, estratégicos de segurança, né? Então, a China criou o primeiro comandante militar feito por inteligência artificial. Embora isso possa potencialmente melhorar a eficácia militar, a delegação de autoridade militar para uma máquina de controle humano direto traz muitos desafios e perigos. Os principais riscos associados são a falta da capacidade moral e ética, porque a IA, por mais avançada que seja, não possui senso de moralidade. O senso de moralidade é do ser humano, então ele não tem um entendimento ético. Então, decisões militares envolvem considerações éticas complexas, como danos colaterais. Então, uma IA pode tomar decisões que resultem em mortes e ferimentos a civis sem considerar a dignidade humana e os direitos fundamentais da vida. Elas podem, na proporcionalidade e distinção, as comissões de guerra exigem que os militares façam a distinção entre combatentes e não combatentes e que o uso da força seja proporcional à ameaça. A inteligência artificial pode falhar ao fazer essas distinções. Uma inteligência artificial pode ser programada com regras de engajamento e diretrizes éticas, mas seu entendimento dessas normas será limitado
à sua programação e aos dados disponíveis, em sua capacidade de julgar situações morais de forma contextual como um ser humano. Uma escalada incontrolável de conflitos. Então a IA, especialmente em ambientes militares altamente dinâmicos, pode agir com uma velocidade e agressividade superior à dos seres humanos. Isso ela pode resultar em respostas automáticas e rápidas demais. Então a IA ela pode tomar decisões ofensivas ou defensivas em frações de segundos, sem a devida consideração ou avaliação do contexto mais amplo, levando a escaladas inesperadas do conflito. Perda do controle humano. Dependendo do grau de autonomia concedido à inteligência artificial, pode haver situações em que as decisões saiam do controle dos humanos, resultando em um ciclo de ação-reação que acelera rapidamente um confronto militar. Falta de criatividade e flexibilidade. A criatividade pertence aos seres humanos, né? Então, decisões militares muitas vezes envolvem soluções criativas e adaptáveis em cenários complexos e imprevistos. Então, soluções não convencionais não funcionam, né? Então, com base, porque a IA ela trabalha com padrões pré-definidos, né? Nas guerras, em conflitos reais que já ocorreram. Então, além desses padrões, como negociar, recuar ou adotar estratégias inovadoras, a inteligência artificial ela pode não ser capaz de entender essas situações. Rigidez nas decisões. A inteligência artificial ela interpreta cenários de forma literal e ela não é capaz para ajustar suas respostas adequadamente a mudanças inesperadas, resultando muitas vezes em decisões inadequadas ou até mesmo desastrosas. Vulnerabilidade cibernética. Vamos supor que esse comandante militar seja afetado por um ataque cibernético. Ela poderia ter como consequência devastadora, que ela pode ser manipulada por um hacker, né, e ser usada contra as próprias forças, porque ela tem informações sensíveis, né? Interferência de dados. A inteligência artificial ela depende de dados para tomar decisões. E se os dados da entrada forem adulterados, corrompidos ou interceptados? Então a inteligência artificial ela pode agir de forma inapropriada, baseando nas informações incorretas que ela recebeu. Um ponto gravíssimo, a desumanização da guerra. Então, a utilização da inteligência artificial como comandante militar pode desumanizar ainda mais o conflito, tornando as guerras mais tecnológicas e menos dependentes da empatia humana e da diplomacia. Então, a perda de sensibilidade às consequências humanas é confiar decisões de vida ou morte a um algoritmo, né? Isso pode distanciar ainda mais o processo de comando das realidades humanas do campo da batalha. A IA pode tomar decisões destrutivas sem considerar o sofrimento humano envolvido. Guerra como simulação. O uso da crescente inteligência artificial para transformar o campo de batalha num cenário cada vez mais virtualizado, como estamos vendo hoje na guerra lá da Rússia com a Ucrânia, essa simulação, o jogo, trazem abordagens muito mais agressivas, né? Quando nós usamos drones autônomos de ataque. Problemas e responsabilidades. Sem um comandante militar de IA tomar uma decisão errada, ele pode violar leis internacionais e provocar catástrofes humanitárias. E quem será responsabilizado? Qual a responsabilidade legal? Não está claro quem seria responsabilizado pelos erros de uma inteligência artificial. Se é o programador, se é o operador militar ou a máquina em si. A falta dessa clareza jurídica em torno da inteligência artificial militar pode criar zonas cinzentas no direito internacional, dificultando a responsabilização por crimes de guerra, né? Dificuldades em rastrear decisões. As decisões da inteligência artificial muitas vezes são tomadas com base em algoritmos complexos e opacos. Então, se houver um erro no algoritmo, pode ser extremamente difícil você rastrear a origem exata desse erro e determinar a decisão que vai ser tomada. Perda do controle estratégico, porque por parte dos líderes humanos, tanto taticamente, né, em termos de longo prazo, porque desalinha os objetivos, né, das próprias diretrizes programadas, num panorama mais amplo que poderia levar a uma desconexão entre objetivos políticos e militares.
Falhas de comunicação. A inteligência podia operar de forma autônoma e sem controle humano em tempo real, o que poderia provocar falhas na comunicação de decisões cruciais entre a inteligência artificial e os comandantes humanos, levando a ações descoordenadas e contrárias aos planos maiores estabelecidos. Aumento ou escalabilidade do armamento autônomo. Então, o uso de uma inteligência artificial como comandante militar pode acelerar a corrida armamentista global em tecnologias autônomas, criando uma nova forma de guerra, que é a proliferação das armas autônomas. A redução do limiar da guerra também, porque as decisões de combate forem automizadas, o custo humano de iniciar um conflito pode parecer menor para os governos e as Forças Armadas, resultando em uma redução no limiar para a eclosão de conflitos. Quer dizer, pode diminuir as Forças Armadas do mundo, trocando seres humanos por máquinas, né? Mas não significa que não terá impacto sobre os seres humanos. O risco de uma má interpretação de dados. Os dados mal interpretados levam a falhas catastróficas, como erros de leitura de sensores dos satélites, né, iniciando ações militares com base em percepções errôneas, como ataques preventivos injustificados. Falta de contextualização. Então, a IA pode não entender nuances culturais, políticas, sociais em determinadas situações, o que pode resultar em decisões militares desastrosas, como a escolha errada de alvos ou a intensificação desnecessária de um conflito. Então, os riscos de criar um comando militar especial são vastos, complexos, envolvem desde falhas éticas, vulnerabilidades técnicas e consequências estratégicas incontroláveis. Embora a inteligência artificial possa fornecer suporte valioso em áreas como planejamento logístico, monitoramento e até mesmo análise de dados, dar a ela o comando direto sobre forças armadas sem a supervisão humana contínua pode criar perigos que superam em muito os seus benefícios, tanto para a segurança global quanto para a estabilidade política. Então, portanto, o desenvolvimento de uma inteligência artificial no contexto militar deve ser rigorosamente regulamentado e monitorado para mitigar esses riscos e garantir a segurança e a ética no uso destas novas tecnologias. Quando falamos de regulamentação e ética em torno da inteligência artificial, aqui nós tivemos um debate no Senado no mês de julho, né, de 2024, né? E aí são questões críticas à medida que a tecnologia se torna cada vez mais presente em todos os setores tecnológicos, como a proteção dos direitos individuais, os valores sociais e a própria segurança global. Essa transparência e explicabilidade, eu vou colocar alguns pontos que eu considero importantes. Primeiro, a transparência dos algoritmos. As decisões tomadas por inteligências artificiais, especialmente em áreas sensíveis como saúde, finanças, justiça e segurança, precisam ser explicáveis. Então, os processos de tomada de decisão das inteligências artificiais devem ser auditáveis, permitindo que seus usuários entendam como as decisões são feitas, né? Porque o algoritmo pode errar, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Explicabilidade e confiança pública. Então, eu preciso garantir que as inteligências artificiais possam justificar suas decisões. É essencial para ganhar confiança do público e evitar abuso. Isso envolve a criação da IA explicável, ou seja, modelos que não funcionem como caixas pretas inacessíveis, como nós temos atualmente. Claro que muitas empresas não vão concordar com isso, principalmente aqueles manipuladores do mercado, né? 2. Responsabilidade e accountability, né? A contabilidade. Então, existe uma responsabilidade legal. Quando a IA falha, quem é o responsável? A regulamentação precisa definir claramente os responsáveis pelos erros das inteligências artificiais, sejam desenvolvedores, sejam operadores ou empresas. Isso é crucial para garantir, em caso de dano, alguém possa ser responsabilizado e os prejudicados possam ser compensados. Então, essa questão da atribuição de responsabilidade em cenários como acidentes envolvendo carros autônomos
ou erros de diagnósticos médicos baseados na inteligência artificial, elas precisam criar leis que precisam especificar esta responsabilidade, dividindo-a entre os diferentes autores, fabricantes, desenvolvedores e usuários. Imparcialidade e não discriminação. Então eu preciso eliminar esses vieses. Muitos sistemas de inteligência artificial com dados históricos que podem conter vieses raciais, de gênero ou até mesmo socioeconômicos. Então a regulamentação ela deve exigir a implementação de mecanismos que detectem e eliminem tais vieses para garantir que a inteligência artificial trate todos os indivíduos de maneira justa. Então essa igualdade de tratamento é essencial que as inteligências artificiais, especialmente aquelas usadas para tomar as decisões em áreas como contratação de trabalho, aplicação de leis e empréstimo bancário, não reforcem discriminações históricas ocorridas no Brasil e no mundo. Outro ponto que eu coloco é a questão da segurança e a resiliência. Então, segurança contra ataque cibernético. Então, as inteligências artificiais que operam em infraestruturas críticas ou em serviços essenciais como saúde, transporte e energia, devem ser projetadas com proteções robustas contra ataques cibernéticos e violações de segurança. Resiliência a falhas. As regulamentações devem garantir que as inteligências artificiais sejam projetadas com sistemas de segurança que permitam ações corretivas rápidas em caso de falhas, prevenindo que erros causem danos em grande escala, principalmente na distribuição de energia elétrica, entre outros. Tá? Um outro dado, a privacidade e proteção de dados. Então, essa proteção de dados sensíveis. Então, as inteligências artificiais muitas vezes manipulam grandes quantidades de dados pessoais. Então, as regulamentações devem assegurar que os dados pessoais e informações privadas sejam coletados, armazenados e processados de maneira a rejeitar a privacidade individual e de acordo com as legislações de cada país, como o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa. A questão do consentimento informado. Então, usuários do sistema de inteligência artificial devem ser claramente informados sobre como seus dados estão sendo utilizados e devem ter a capacidade de controlar esses dados, que é o opt-out. A inteligência artificial não deve usar dados pessoais de maneira opaca ou invasiva. Isso foi determinado, inclusive, pela Meta, pelo governo brasileiro nos últimos dias. E agora a Meta está cobrando, está perguntando para os usuários do Facebook se querem ou não disponibilizar suas informações no sistema para treinamento das suas inteligências artificiais. Supervisão humana. A inteligência artificial em áreas críticas em campos como saúde, segurança militar e justiça criminal deve exigir supervisão humana contínua. Nenhuma inteligência artificial deveria ter o poder de tomar decisões de vida ou morte sem a aprovação ou intervenção humana. Intervenção humana obrigatória para evitar a desumanização de processos críticos. Então, as regulamentações devem definir situações em que a intervenção humana é obrigatória, principalmente quando há riscos éticos elevados. Quando falamos de autonomia e controle desses limites da autonomia, as regulamentações precisam impor limites à autonomia da inteligência artificial, especialmente em setores onde a automação pode ter consequências graves. No caso dos sistemas autônomos, como veículos ou armas automatizadas, que devem ter mecanismos que garantam a intervenção do humano em caso de decisões críticas. Outro dado interessante seria no controle de emergências, porque é fundamental que existam mecanismos de desligamento de emergência ou de controle remoto que permitam que humanos interrompam o funcionamento do sistema de uma inteligência artificial caso algo saia errado. Ética e desenvolvimento.
na ética no design. Então, as empresas devem seguir diretrizes éticas desde o início do desenvolvimento de uma inteligência artificial, assegurando que os sistemas sejam projetados de acordo com os princípios de equidade, justiça e segurança. Isso inclui a inteligência artificial para o bem público e o desenvolvimento de tecnologias que respeitem a dignidade humana. Então, há necessidade, é claro, de testes rigorosos antes da sua implantação. Então, antes de ser lançado, o sistema de inteligência artificial deve passar por testes extensivos, avaliando seu impacto na sociedade, na sua conformidade com as normas éticas e regulamentares. Outro ponto importante, a prevenção do uso malicioso. Então, a inteligência artificial e as armas autônomas, é necessário a criação de armas letais autônomas controladas por inteligência artificial. É uma área de grande controvérsia, né? Então deve haver regulamentações estritas para evitar esse desenvolvimento e que para usadas em ataques militares sem supervisão humana. Então a IA e a cibersegurança deve ser usado para fins maliciosos. A IA pode ser usada para fins maliciosos, como automação e ataques cibernéticos, ou a criação de desinformação, como aconteceu no Líbano, né? Há poucos dias, lá nos pages, no Outlook. Então, um ataque cibernético provocou a morte de 37 pessoas e feriu milhares de pessoas num dispositivo de comunicação. Então, a IA ela consegue fazer esses tipos de ataque. Então, a regulamentação deve abordar o uso malicioso da inteligência artificial, impondo sanções a indivíduos e organizações que utilizarem dessa tecnologia para fins prejudiciais. Eu acho que isso tinha que ter, inclusive, nas leis internacionais de convenção para evitar o uso e abuso desta tecnologia contra nações ou pessoas, porque muitas pessoas no Líbano, pessoas físicas que não tinham, como é que fala, conexões com Hezbollah, também foram atingidas. Impacto socioeconômico, desemprego e automação. À medida que a IA automatiza emprego em diversos setores, as regulamentações precisam prever estratégias de requalificação e proteção social para trabalhadores que perderão seus empregos para as máquinas. Então, políticas públicas devem promover a transição para novas funções em mercados de trabalho. Outro ponto negativo aí é a questão da redistribuição de benefícios. Então, os enormes ganhos econômicos gerados pela inteligência artificial devem ser redistribuídos de forma justa, prevenindo a concentração de riqueza em poder de poucas empresas de tecnologia. Então, regulações fiscais podem ser aplicadas para garantir que os benefícios da IA sejam compartilhados de maneira ampla na sociedade. É claro que isso é bem controverso e vai dar muito trabalho. Outro ponto, a colaboração internacional. Então, a regulamentação global. A inteligência artificial é uma tecnologia global e sua regulamentação não pode ser eficaz se for apenas em um nível nacional. É necessário que existam normas e padrões internacionais que garantam que a inteligência artificial seja desenvolvida e usada de forma responsável em todo o mundo, prevenindo o uso indevido por estados, organizações, como aconteceu ali no Líbano, né? E, claro, acordos multilaterais. Governos devem trabalhar juntos em tratados internacionais que regulem áreas críticas como armas autônomas, privacidade de dados, impacto da inteligência artificial em direitos humanos. E também a questão da inclusão e diversidade. As equipes que projetam e desenvolvem IA precisam ser diversificadas para garantir que a tecnologia atenda a uma variedade de necessidades e contextos culturais. A falta da diversidade pode levar a vieses e falhas no sistema da inteligência artificial que refletem em preconceitos ou até mesmo em exclusões sociais. Bom, a inteligência artificial, um ponto importante. A inteligência artificial auxilia na redefinição de estratégias e abordagens gerenciais. Portanto, o momento é de investir para desenvolver habilidades críticas com auxílio da tecnologia, pois o poder de decisão e resolução de problemas ainda está a cabo dos profissionais do setor. Então, nós temos que usar essa ferramenta como um instrumento a mais de trabalho e não como com o objetivo de substituir o trabalho humano. Aqui eu tenho uma foto de cidades inteligentes, as Smart Cities.
que são utilizadas, que utilizam ferramentas de inteligência artificial para otimizar sua infraestrutura e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover a sustentabilidade. Aqui estão algumas das principais ferramentas de aplicação de inteligência artificial que estão sendo implementadas em cidades inteligentes. Gestão de tráfego inteligente, que são semáforos inteligentes que utilizam IA para analisar o fluxo de veículos em tempo real e ajustar semáforos para reduzir congestionamento e minimizar o tempo de espera nas vias. Previsão de congestionamento, então algoritmos preditivos, alimentados por dados históricos em tempo real, ajudam a prever congestionamento e orientar motoristas para rotas alternativas. Reconhecimento de placas de veículos, que nós chamamos de LPR. A inteligência artificial identifica veículos facilitando a gestão de trânsito, a cobrança de pedágio e o controle de veículos infratores. Transporte público otimizado, então rotas e horários adaptativos, utilizando dados em tempo real de sistemas de transporte público, podem ajustar as suas rotas e horários de ônibus e trens de acordo com a demanda, otimizando assim a eficiência e reduzindo o tempo de espera dos usuários. Análise do fluxo de passageiros, então aqui tem ferramentas de IA que monitoram o movimento de passageiros, permitindo ajustes em tempo real para garantir que a capacidade dos veículos atenda à demanda. Monitoramento de segurança e vigilância. Então aqui você pode usar ele para reconhecimento facial. Então são câmeras de vigilância com inteligência artificial que podem identificar indivíduos em tempo real, sendo úteis na melhoria da segurança pública e monitorar locais de grande circulação. Isso foi utilizado lá no Rio de Janeiro, né? É utilizado no Rio de Janeiro em vários shows, né? Análise preditiva de crimes. Então a inteligência artificial aplicada à análise de dados pode prever áreas e horários de maior risco para a ocorrência de crimes, permitindo assim uma alocação mais eficiente dos recursos de segurança. Muitas cidades têm implementado isso, né, para aumentar a vigilância e a segurança das áreas com maior fluxo e movimentação de pessoas. Mas ela também pode ajudar em detecção de comportamentos anômalos. O que é isso? São algoritmos de inteligência artificial capazes de detectar comportamentos suspeitos em locais públicos, emitindo alertas para as autoridades antes que ocorram tais incidentes. Eficiência energética. Sistemas de energia inteligente. Então, a IA ela pode ser usada para monitorar e otimizar o uso de energia em edifícios e infraestrutura urbana, como iluminação pública, sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Redes elétricas inteligentes, que nós chamamos de smart grids, que são ferramentas de inteligência artificial que equilibram a oferta e a demanda de eletricidade em tempo real, integrando fontes de energias renováveis e otimizando a distribuição para evitar apagões. No caso da iluminação pública inteligente, ela pode ajustar a iluminação pública com base em fatores como o nível de luz no ambiente ou até mesmo a presença de pedestres, economizando energia. Na questão de gestão de resíduos, no Brasil não tem, mas na Europa tem muito disso, que é a coleta de lixo automatizada, que são sensores em lixeiras conectados ao sistema de inteligência artificial que monitoram o nível de resíduos e acionam a coleta de lixo quando necessário. Assim, otimiza as rotas e reduz o consumo de combustível. Também a classificação automatizada de resíduos. Então, a inteligência artificial é usada em centros de reciclagem para identificar e separar materiais recicláveis de forma mais eficiente. Ela pode ser utilizada também para monitoramento ambiental. Então, controle da qualidade do ar. Então, sensores ambientais combinados com a inteligência artificial monitoram a qualidade do ar em tempo real e prevêem níveis de poluição, ajudando as autoridades a implementar medidas de controle e emitir alertas à população. Gestão de água. Então, podemos usar ferramentas de inteligência artificial que podem monitorar e otimizar o uso da água em áreas urbanas, detectando vazamentos, otimizando a irrigação de espaços públicos e prevenindo desperdícios. Na questão do planejamento urbano, podemos utilizar da modelagem urbana 3D, né? Então, a IA é usada para analisar grandes volumes de dados urbanos. Então, os modelos 3D detalhados ajudam nesse planejamento e na construção de novas infraestruturas, garantindo o uso eficiente de espaços e recursos.
Outro fator importante são as simulações de impacto. Então, a inteligência artificial ela permite simular o impacto de novas construções e mudanças no ambiente urbano. Então, ela considera fatores como tráfego, impacto ambiental e até mesmo mudanças climáticas. Na questão da saúde pública, ela pode fazer o monitoramento de saúde em tempo real. Então, podemos usar ferramentas de inteligência artificial integradas com wearables ou dispositivos IoT, tecnologia das coisas, que podem monitorar em tempo real a saúde da população, identificando surtos de doença e ajudando a coordenar respostas rápidas. A questão da telemedicina e o diagnóstico assistido. Então, a inteligência artificial ela pode ser usada para fornecer diagnósticos assistidos por computador e permitir que os cidadãos acessem consultas médicas remotamente, melhorando assim o acesso e diminuindo as filas aos serviços de saúde. E nesse ínterim também posso ter respostas rápidas de emergência, então detectação de incidentes ou de acidentes em tempo real. A inteligência artificial pode ser usada para detectar acidentes e incidentes em áreas urbanas, acionando serviços de emergência com rapidez. No caso de previsão de desastres naturais, os algoritmos da inteligência artificial analisam dados meteorológicos e geológicos para prever desastres naturais, como inundações e terremotos, com alguns minutos de antecedência ou horas de antecedência. Então, permite que cidades se preparem melhor e protejam o cidadão. No caso do terremoto, alguns minutos de antecedência, né? Inovação e participação cidadã. Então, plataformas de participação pública. Então, a inteligência artificial pode ser usada em plataformas de engajamento cívico, permitindo que os cidadãos participem ativamente do planejamento urbano, fazendo sugestão, relatando problemas em suas comunidades. Outra coisa importante são os chatbots para serviços públicos. Então, muitos municípios usam chatbots com inteligência artificial para responder perguntas aos cidadãos e fornecer serviços administrativos, como informações sobre impostos, licenças, eventos locais. E, é claro, a economia e o comércio inteligente. Então, podemos fazer uma análise preventiva para o comércio local, que vai ajudar a prever padrões de consumo e comportamentos econômicos, né? Permitindo que lojas e empresas se adaptem rapidamente às necessidades e às preferências dos cidadãos. Quando falamos de mercados financeiros e imobiliários inteligentes, os algoritmos inteligentes são usados para analisar dados econômicos imobiliários. Então, eles otimizam investimento e decisões de compra de propriedades urbanas. Da questão da mobilidade autônoma, os veículos autônomos. As cidades inteligentes integram veículos autônomos de transporte por drones para otimizar a mobilidade e reduzir o trânsito. Essa é uma forma nova, né, de transporte público e privado. As frotas autônomas de serviços podem ser usadas para entregar mercadorias, manutenção urbana, coleta de lixo, o que vai promover, reduzir os custos operacionais e aumentar a eficiência. Ou seja, as cidades estão se transformando em ambientes mais eficientes, sustentáveis e acessíveis. E quem ganha com isso são os cidadãos. É claro que também existem oportunidades na exploração espacial. Então, os veículos autônomos para exploração, então os robôs autônomos, drones com inteligência artificial, estão sendo desenvolvidos para explorar planetas e luas. Então, coletando dados em condições extremas onde a intervenção humana é limitada. Gestão de missões. Então, a inteligência artificial ajuda a gerenciar missões espaciais complexas, otimizando rotas, detectando falhas e ajustando operações em tempo real. Na questão do meio ambiente e sustentabilidade, a questão do monitoramento ambiental, que vai ser essencial daqui para frente, ela pode monitorar a saúde de ecossistemas, ela pode detectar mudanças climáticas e prever desastres naturais. Então, ajuda na prevenção desses impactos ambientais. Na questão de soluções de sustentabilidade, os algoritmos, eles auxiliam na otimização do uso de recursos, redução de emissões de carbono e promoção de práticas mais sustentáveis na indústria, como a agricultura e o setor de energia. Na segurança cibernética, as oportunidades são na detecção de ameaças em tempo real. Então, a inteligência artificial pode detectar ataques cibernéticos antes que causem danos,
analisando padrões de tráfego de rede e identificando atividades suspeitas. Na questão de respostas automáticas a incidentes, os algoritmos de inteligência artificial podem responder automaticamente a certos tipos de ameaças cibernéticas, mitigando riscos rapidamente. Na questão da automação no setor de energia, ela pode melhorar a eficiência energética, otimizando o consumo de energia em grandes redes, equilibrando a oferta e a demanda das energias renováveis de forma mais eficiente. Na manutenção preditiva, no setor de energia, a inteligência artificial é usada a prever falhas na infraestrutura, como turbinas e redes elétricas, realizando manutenções preventivas para evitar interrupções. Na questão da assistência jurídica, a automação de análise de contratos, a inteligência artificial pode analisar contratos e documentos legais rapidamente, identificando cláusulas importantes e inconsistências, economizando assim tempo e dinheiro. Na pesquisa jurídica assistida, então nós temos ferramentas de inteligência artificial que permitem a advogados encontrar precedentes legais e jurisdicionais relevantes de forma rápida e precisa. No entretenimento e criatividade, nós podemos criar produtos mais personalizados, como música, arte, roteiros, narrativas, oferecendo reais oportunidades nas áreas do cinema, da televisão e do marketing. Na questão das experiências de uso imersivo, novas experiências interativas e personalizadas, como a jogabilidade de acordo com o estilo do jogador. Na assessoria financeira personalizada, então os algoritmos financeiros podem oferecer consultoria financeira personalizada com base no comportamento de gastos e objetivos de cada usuário. Na educação personalizada, nós podemos adotar o aprendizado adaptativo. Então, plataformas educacionais baseadas em inteligência artificial podem adaptar o conteúdo de ensino de acordo com o desempenho e as necessidades individuais de cada aluno. Na tutoria com inteligência artificial, nós podemos promover assistentes necessários que podem atuar como tutores virtuais, auxiliando os alunos em dúvidas em tempo real e fornecendo explicações detalhadas sobre tópicos complexos. Na inovação de saúde, diagnósticos mais rápidos e mais precisos. E, claro, o desenvolvimento de novos medicamentos, identificando moléculas promissoras e otimizando ensaios clínicos. E, claro, cuidados personalizados. Então, a medicina personalizada, ela é impulsionada pela inteligência artificial, que analisa o genoma de paciente e outras variáveis para criar tratamentos sob medida. E na agricultura de precisão, a otimização do uso de recursos. Então, ajuda agricultores para otimizar o uso de água, fertilizante, pesticidas, por análise em tempo real de algoritmos que monitoram as condições de solo, clima e crescimento de culturas. É claro que para isso precisamos de drones e sensores inteligentes, que são ferramentas combinadas que monitoram o desenvolvimento de plantações, detectando pragas e doenças antes que se tornem um problema maior, aumentando a produtividade agrícola. Mas é claro, aqui, uma dúvida, serão criados 133 milhões de novos empregos até 2030 com a inteligência artificial, extinto 81 milhões de empregos, mas para esses empregos criados é necessária uma alocação de pessoas para outros setores, muitas vezes sensíveis a estas mudanças, como a área de saúde. Como adequar a mão de obra atual e futura a essa nova realidade do mundo do trabalho? São questões que precisam de soluções rápidas e políticas públicas que visem o bem da sociedade de forma equitativa. Portanto, os desafios são enormes. Na próxima aula, nós vamos ver sobre as ferramentas da inteligência artificial e o futuro da tecnologia na área econômica. Obrigado por sua atenção e ter acompanhado o curso até aqui. E na próxima aula vamos continuar o curso aí e falar muito sobre as principais ferramentas de inteligência artificial e o futuro da tecnologia na área econômica. Até lá!